Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Pode aplaudir o Senhor aí, porque Ele é nosso amigo. Ele nos acolhe o tempo todo. Que gostoso a gente se preparar para esse tempo da palavra com um hino tão gostoso de cantar, né? Que reforce em nós essa certeza, essa segurança de que Jesus está conosco, que é o nosso melhor amigo o tempo todo. Estamos em mês da família e o tema desse mês é edificando a sua casa sobre a rocha. Eu vou pedir já para colocar ali o PowerPoint já do primeiro slide ali. Coloca ali para mim, para a gente já ter esse foco aí. Quem está recebendo aí as devocionais, está vendo que está sendo usado o anterior. Só do, isso, com o tema ali. Quem está trabalhando, recebendo aí os devocionais, está vendo que está usando uns textos lá que fala da mãe de Moisés, que confiou, que protegeu dele e tal. Mas nós não vamos usar esse texto de Moisés, nós vamos usar um texto também conhecido, uma história conhecida, que apresenta para nós aqui na Palavra de Deus no Antigo Testamento. E essa semana eu fiz uma enquetezinha aí, bastante gente respondeu, e eu fiz a seguinte pergunta, agora pode colocar lá o próximo. Quando você lembra da história de Jó, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? E aí nós tivemos essas respostas aí. Vai ficar meio apagadinho aqui para você ver, né? Você que está aqui olhando para o telão. Isso, apaga aí um pouquinho. A que mais se destacou, que está bem no centro ali, é fé. Fé foi a resposta que mais apareceu. Depois apareceu fidelidade, perseverança, confiança, ali próximo de fé, e depois apareceram tantas outras palavras ali. Alguém até fez uma brincadeirinha com a musiquinha Escravo de Jó, escreveram lá que, enfim, apareceu ali também. Mas, quando você lembra da história de Jó, de fato, a gente pensa muito na fé de Jó, na paciência de Jó, né? Quem já vai falar assim, puxa, eu preciso ter paciência que Jó tinha. Você já ouviu essa expressão certamente. Mas nós vamos falar um pouquinho nessa noite, né? Sobre um outro tema. E nós vamos olhar um pouquinho para a história de Jó, e só recapitulando rapidamente para você, um pouco do que é esse contexto, né, nós vamos focar só no primeiro capítulo, basicamente, nessa noite, mas olhando no contexto do que aconteceu ali no primeiro e segundo capítulo de Jó, você vê o momento onde Deus recebe ali os anjos, e Satanás vai se apresentar junto dele, e aí o Senhor diz para Satanás, olha, você tem visto aí, reparou na terra, né, que não tem ninguém como o meu servo Jó? E aí Satanás fala, também você abençoou ele demais, né? Ele tem tudo, o homem é rico, né? Tira essas coisas dele para você ver se ele vai continuar te servindo. Ele vai te amaldiçoar. Aí Deus fala, tá bom, então vai lá. Vai lá e tira tudo que ele tem, mas não toca nele. E aí acontece. Primeira aprovação de Jó, ele perde tudo, né? Perde os bens, perde os rebanhos, perde os filhos, perde a família. Mas interessante que, quando Jó recebe todas essas notícias, ele, num ato de adoração ao Senhor, raspa a sua cabeça, tira suas roupas, troca, né, coloca uma roupa de lamentação, se ajoelha e diz, o Senhor deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto continua, que num outro dia, de novo, Deus está reunido com os anjos lá e Satanás vai de novo. A impressão que eu tenho é que, me parece que depois dessa primeira aprovação, esse outro dia, não é no dia seguinte, possivelmente, eu fico imaginando Jó tentando reconstruir, depois daquilo tudo, tentando lá, trabalhando, lutando para tentar reconstruir a vida dele. E aí, nesse processo, de novo acontece uma outra coisa. E aí, Satanás se apresenta lá diante de Deus, junto com os anjos, e Deus de novo diz, você reparou? Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem justo, íntegro, temente a Deus, ele se afasta do mal. Mesmo você tendo, né, me instigado a tirar tudo que ele tinha, sem ele merecer, ele continua fiel. E Satanás diz, mas também, né? O homem, ele dá tudo pela sua própria vida. Fere ele para você ver se ele não vai te amaldiçoar. E de novo, Deus diz, tá bom. Então,
ele está nas tuas mãos, só não tire a vida dele. E acontece tudo isso. E para ajudar, nesse tempo de desespero de Jó, vem a mulher dele, vê ele sofrendo aquilo, diz, amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. Mas o interessante é que o texto termina, nessa primeira parte, termina dizendo que em tudo isso Jó não pecou, não culpou a Deus e nem pecou com os seus lábios. Que história! Que história desse homem de fé, temente a Deus, que perde tudo, perde inclusive a sua família, perde até a sua saúde, mas em tudo ele não pecou, em tudo ele não blasfemou, não culpou a Deus, nem proferiu nenhuma palavra que o fizesse pecar. Que homem! Mas a gente vai voltar para esse comecinho da história de Jó, de quem era esse homem que foi capaz de sofrer tudo isso e se manter firme na sua fé. Nós vamos aprender um pouquinho como esse homem também cuidava da sua família, como esse homem também se preocupava com os seus antes de sofrer tudo isso, antes de ser pressionado, de ter essas provações todas acontecendo com ele. Nós vamos voltar então para o início, e eu quero ler com você Jó capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E a palavra de Deus vai dizer para a gente assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus, ou melhor, de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela fala aos nossos corações, e agora nesse momento em que queremos aprender sobre família, sobre proteção e cuidado dentro da família, que teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações com toda a liberdade, com toda a autoridade do Senhor. E assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Interessante a gente compreender que homem era esse, que homem era Jó. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico. Ele era rico, ele tinha muitos bens, ele tinha também uma família muito grande. Certamente um homem muito influente na sociedade que ele vivia, naquele momento que ele vivia. A Bíblia fala que ele tinha muitos empregados ao seu serviço. Então era um homem que inclusive contribuía para a economia local, empregando muita gente. Certamente muitas pessoas tinham seu sustento através do trabalho que tinham nas propriedades de Jó, servindo a família de Jó. Interessante que a gente olha e vê essas características que a palavra de Deus apresenta. Mas tem algumas características que eu quero que nós destaquemos aqui, que Jó traz para cada um de nós, que vai muito além desse olhar meramente humano, meramente material, meramente do sucesso que Jó tinha, olhando do ponto de vista humano. Tem alguns princípios, alguns detalhes, algumas lições que nós vamos aprender. E Jó era um homem tão íntegro, que Deus disse para Satanás: olha, não há ninguém na terra como ele. Você já parou para pensar como seria você saber que Deus diz isso de você? E não é para qualquer pessoa, não, ou para qualquer ser, né? Deus dizendo assim: Satanás, olha, o Enéas não tem ninguém na face da terra como ele. A Débora, não tem ninguém como ela.
a Paula e cada um de nós aqui. Você já imaginou o que seria isso? Seria uma alegria, não seria? Você ser reconhecido pelo próprio Deus como que uma pessoa justa, íntegra, temente a Deus, que se afasta do mal, e que ninguém na terra se compara a você. Mas nós vamos aprender com esse homem algumas lições sobre proteção e cuidado da família. E a primeira lição que eu quero que a gente aprenda é que proteção e cuidado na família começa com integridade, com temor e com dignidade. O versículo 1 diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Sabe, para que eu possa estar preparado para cuidar, para proteger da minha família, eu tenho que estar protegido de mim mesmo. Eu tenho que entender que eu preciso ser alguém firme nas minhas convicções, alguém íntegro, alguém que não vive movido por qualquer tipo de onda. Integridade é uma característica daquilo que não sofre alteração, que é ileso, que não se altera com as intempéries ou com as pressões ao passar do tempo. Jó era esse homem íntegro, que cuidava. Eu começo a ampliar isso e tentar entender o quão essa integridade pode ser ampliada na minha vida e na sua vida, para que a gente possa oferecer proteção e cuidado para a nossa família. Eu fico entendendo que Jó era um homem íntegro, inclusive na sua vida física. Talvez moderado em tudo o que fizesse, um homem que era ajustado, que tinha disciplina no seu trabalho, nas coisas que fazia, o equilíbrio das suas atividades, daquilo que ele fazia em família, cuidando de todos os seus bens, mas ainda tinha um olhar para a sua família. Ele preservava a si mesmo para poder acompanhar. Talvez ele tinha noites bem dormidas, talvez ele não ficava perdendo sono ou fazendo atividades, ele cuidava de si mesmo. Sabe, para que você possa proteger sua família, você tem que estar bem. Você tem que viver em integridade física também. Mas Jó certamente vivia também uma integridade moral. Diante de tudo que ele tinha, e se você leu o livro de Jó todo, você vai ver que amigos vieram, aqueles amigos, enfim, né, não vamos falar deles agora, mas o fato deles virem a Jó, tentando ajudar a Jó, mostrava que Jó era um homem respeitado. Ele tinha integridade moral. Certamente seus empregados o respeitavam. Certamente Jó era um homem muito justo naquilo que ele fazia, nas suas negociações. Ele não vendia superfaturado os seus bens, nas suas negociações. Certamente ele era muito correto e íntegro na sua vida moral. Ele não se deixava moldar pelos modismos ou pelos jeitinhos. Jó não era aquele cara que alguém ia comprar um jumento dele lá, né, ou um boi dele lá, ou um camelo dele lá. Falou assim: você quer com nota ou sem nota? Com nota eu vou ter que fazer um pouquinho mais. Sem nota eu posso dar um descontinho para você, porque eu não vou ter que tributar. Jó não. Jó era um homem moral. Ele não tinha nada que pudesse acusá-lo de que ele moralmente não vivia essa integridade. E certamente Jó vivia uma integridade espiritual também. A história deixa claro para nós que ele era maduro espiritualmente. Passar tudo que ele passou, perder tudo que ele perdeu, e ainda assim dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ser ferido no seu próprio corpo e dizer assim: Deus tem controle da minha vida. Eu não vou proferir uma palavra, porque eu sei quem Deus é. Jó não permitiu que nem as piores perdas e as piores dores o fizessem questionar a sua fé e a sua convicção de que Deus era o Senhor da vida dele. Essa integridade espiritual. Um homem que vive essa integridade, ele consegue proteger a sua família. Mas a Bíblia fala que ele também era temente a Deus. Jó sabia quem Deus era. Jó sabia o que Deus poderia fazer. Tanto que, quando ele recebe isso tudo, inclusive a sua própria esposa fala: você amaldiçoa Deus. Ele diz: olha, nós vamos receber de Deus o bem
e não o mal? Como eu posso viver isso? Eu sei quem Deus é. Naquela época tinha esse conceito, se você for estudar teologia, depois você vai entender que Deus se revela de maneira gradativa, e naquele período, tanto o bem quanto o mal era atribuído a Deus. Deus era que causava o bem e o mal. Esse era o entendimento. E Jó, nesse entendimento, ele falava assim: eu continuo temendo a Deus. Infelizmente, muitos de nós têm se esquecido de temer a Deus, têm vivido com falta de temor a Deus, têm abusado daquilo que faz, se esquece de que Deus está de olho, se esquece de que Deus está acompanhando cada passo meu e seu. E nós começamos a agir como se Deus estivesse longe, distante, sem se preocupar comigo e com você, sem temer a Deus. Você tem noção de quem Deus é e do que Ele precisa representar na sua vida? Jó não perdeu isso em momento nenhum. Muitas vezes nós deixamos de entender ou de temer a Deus quando insistimos em pensar que o que nós temos somos nós mesmos que conquistamos. Quando você perde algo, você não atribui isso a Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Ou quando você ganha algo, recebe algo e consegue construir algo e diz: Deus, foi o Senhor que me deu, isso é teu. Muitas vezes vivemos essa falta de temor, quando nós deixamos de glorificar a Deus por aquilo que Ele faz em nossas vidas, independente do que seja. Para proteger minha família e cuidar da minha família, eu preciso ser alguém que tem temor do Senhor. Nós vemos em Provérbios que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Temer a Deus me faz colocar o pé no chão e entender aquilo que eu preciso fazer com sabedoria. Jó tinha entendido isso. Mas Jó também vivia com dignidade, ele era um homem que evitava o mal. 1 Tessalonicenses 5, não vai aparecer aí para você? Versículo 22, fala que nós temos que nos afastar de toda forma de mal. Nas versões mais antigas é se afastar da aparência do mal. Quantos de nós vive flertando com o mal? Não vive uma vida digna. Eu sou o que sou, na frente das pessoas, mas fora delas eu sou totalmente diferente. Eu não vivo a integridade daquilo que eu acredito. Eu me deixo levar por alguns movimentos, algumas situações da minha vida. Quando a gente vê o texto, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu até posso fazer, então vou fazer. Mesmo que aquilo possa ter uma aparência de mal. Jó evitava isso, evitava tudo que era mal. Esse mesmo texto de 1 Coríntios diz, a segunda parte diz que tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada disso me domine. Mesmo podendo fazer, eu não vou fazer, porque eu não devo, e não vou deixar que isso me domine. Eu preciso entender que eu tenho que dominar sobre essas coisas, debaixo da direção de Deus, com o temor do Senhor, viver essa dignidade, evitar o mal, me afastar daquilo que pode parecer ruim. Eu e a minha esposa temos um combinado, e alguns irmãos aqui da igreja já sabem disso. Muitas vezes eu já deixei de dar carona para algumas senhoras aqui da igreja, porque eu estava sozinho. E não dei carona. Porque nós temos um combinado de evitar a aparência do mal. De eu não andar sozinho com uma outra mulher que não seja a minha, ou que se a minha não estiver perto, dentro do carro. Pode parecer algo estranho: puxa, pastor, mas você deixou de levar a irmã? Deixei. Para cumprir um combinado que eu tenho com a minha esposa, porque a gente entendeu que isso pode abrir margem, por mais que não tenha intenção nenhuma, mas isso é evitar o mal, a aparência do mal. A gente não precisa que as pessoas fiquem falando por aí, sobre nós, sobre a nossa conduta. Para proteger a minha família, eu preciso conduzir isso. Um período da minha vida, da minha história, profissional, vamos dizer assim,
meus filhos eram pequenos ainda, bem pequenos, a gente teve a oportunidade de montar uma locadora de vídeo. E a primeira coisa que eu fiz nessa época foi, bom, sabe que locadora de filme tem filme impróprio, né? Na nossa locadora não vai ter nenhum desses filmes. Esse tipo de filme você pode tirar da lista. Quando eu fui adquirir lá o acervo para montar a locadora. E começamos aquele negócio. Mas sabe, mesmo assim, aquilo não convinha para nós. Porque justamente no dia que eu tinha que separar para ser o dia do Senhor, que é o dia que eu estava acostumado de ir para a igreja, de cumprir as minhas atividades ministeriais, era o dia que a locadora mais funcionava, que era final de semana, que era domingo. Passou um tempo, a gente falou assim, isso não serve para nós. Não me convém. Porque está me afastando. E sabe, isso também pode ser aparência do mal, e a aparência do mal não é necessariamente aquilo que você faz que as pessoas vão achar que você está fazendo errado, ou que a tua conduta pode estar errada, mas quando te afasta daquilo que você faz para servir ao Senhor. Tem algum problema trabalhar no domingo? Né? A gente até cantava a musiquinha da minha época, cantava uma musiquinha que dizia que quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando, né? A irmã Rose está fazendo assim, que é da sua época também, né, irmã Rose? A gente já entendeu que nos dias atuais não é bem assim. Mas sabe, eu lembro que eu ouvi do meu pastor naquela época assim, sabe, tem trabalho que não serve para crente. Porque ele vai te afastar das atividades suas com a igreja. Não é que o trabalho é ruim por si só, mas repensa. Repensa no que você está fazendo. E a gente pode tomar essa conduta de se afastar do mal. Então, para proteger minha família, primeiro passo. Eu preciso viver com integridade, eu preciso viver com temor, eu preciso viver com dignidade, para que eu possa estar preparado para proteger e para cuidar da minha família. Mas tem uma segunda lição que nós vamos aprender, é que para viver uma proteção e cuidado na família, isso significa cuidar da vida moral e espiritual da minha família, dos meus filhos. A parte A do versículo 5 de Jó 1 diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó protegia e cuidava da sua família também, cuidando da vida moral, da vida espiritual deles. Interessante é que isso transcorreu num período que os filhos de Jó eram adultos, não eram crianças. Jó conseguiu construir uma conduta moral, uma conduta de vida espiritual, de exemplo, que seus filhos, mesmo adultos, ainda tinham em Jó essa referência. O versículo 13 do capítulo 1 vai dizer assim, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, aí depois começa a relatar todas as primeiras provações de Jó. Os filhos já eram adultos, já eram donos de si mesmos. As festas, os banquetes, as coisas que aconteciam não eram dentro da casa de Jó, eram fora, era na casa dos filhos, mas mesmo assim ele se preocupava, ele mandava chamar seus filhos. Pais, eu e você, nós precisamos nos preocupar com os nossos filhos, mesmo enquanto eles são adultos, mesmo na vida adulta. Eu preciso auxiliar meus filhos a entender que eles podem estar fazendo algo errado. Filho, abre teu olho, o que você está fazendo? Você pode estar pecando, vem cá. Cuida da sua conduta, cuida da sua vida moral, da sua vida espiritual. Quantos filhos que nós temos crescem e simplesmente ignoram os conselhos dos pais? Eu não sei você, adulto que está aqui, mas se você tem pai vivo, independente da idade, mãe viva, independente da idade, ouça os conselhos deles. Eles têm mais experiência de vida que nós. Eles têm algo para oferecer para nós. É claro, você tem a sua vida adulta e você tem que tomar suas decisões. É claro que você vai ponderar isso. Mas cuidado. Quando você menospreza
ou quando você não aceita, ou não necessariamente não ouve seus pais, você está também colocando no coração dos seus filhos que quando eles forem adultos, eles também não vão ter que obedecer você em nada. Obedecer não, mas nem ouvir você em nada. Porque você não honra pai e mãe. Lembra desse mandamento? É o primeiro com promessa? Honra pai e mãe. Porque esse mandamento tem promessa de vida longa para você. Jó tinha essa influência, ele conseguia conduzir seus filhos a isso. O problema é que muitas vezes nós não damos esse exemplo como pais. Não obedecemos regras, a gente não honra a Deus naquilo que a gente faz. A gente vem para a igreja no domingo, mas na segunda-feira a gente fala mal do culto, fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal das pessoas, fala mal do louvor, fala mal do pastor. E aí depois os filhos crescem e se afastam, e os pais dizem, mas eu criei esse menino na igreja, eu não estou entendendo por que ele está longe. Pais, nós precisamos cuidar da vida moral, da vida espiritual, sendo exemplos e auxiliando, ensinando os nossos filhos. Jó assume essa responsabilidade diante dos filhos. Jó cumpria um papel que todo pai precisa cumprir. Agora eu quero falar para os homens aqui. Essa é uma responsabilidade nossa, homens. Se você tem uma família onde papai e mamãe estão junto, homem, você pai, você esposo, você tem a responsabilidade moral e espiritual diante da sua família. E nós precisamos de homens comprometidos com o Senhor, com a sua vida moral, com a sua vida espiritual, para também poder influenciar positivamente seus filhos, proteger seus filhos e sua família. A gente aprende isso com Jó. Nossos filhos precisam de referência. E essa referência não vai se perder com o longo do tempo. Ela vai mais se fortalecer. Quantas vezes você já chamou seus filhos para dizer para eles, olha, cuida com a sua conduta, cuida com o que você está fazendo. Você está se afastando daquilo que Deus tem para você. Você pode estar se afastando daquilo que é plano de Deus na sua vida. Jó chamava seus filhos e fazia com que eles se purificassem. Você tem tomado essa postura diante da sua família? Você tem assumido essa responsabilidade? É claro que isso é compartilhado com as mulheres também, viu? As mães também têm essa responsabilidade. Estou chamando a atenção para os homens porque hoje nós precisamos dar um chacoalhão em alguns homens, para serem de fato homens comprometidos com a palavra de Deus, com a sua vida de conduta moral, para influenciar positivamente a sua família, para influenciar positivamente moralmente e espiritualmente a sua família, protegendo, cuidando, garantindo essa saúde moral e espiritual dentro de casa. Mas a terceira lição que nós vamos aprender hoje é que proteção e cuidado na família também implica em orar e interceder constantemente por sua família. A parte B do versículo 5 diz assim, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Aqui entra agora uma percepção e um entendimento que a maior e a melhor proteção que nós podemos oferecer para as nossas famílias é o poder da oração. Orar por nossos filhos, orar por nossas famílias. A postura de Jó é de alguém que sabe que a proteção divina é algo muito maior do que meramente um cuidado físico, um cuidado material. Porque tem implicações espirituais, tem implicações eternas. Eu protejo muito mais meus filhos quando eu cuido disso, quando eu oro e intercedo por eles, do que quando eu cuido simplesmente da herança que eu vou deixar para eles, ou ensiná-los em cuidar bem dos bens que eu vou deixar para eles. A maior proteção que eu e você podemos oferecer, o maior cuidado que eu e você podemos oferecer para os nossos filhos, é um legado de fé, a partir de uma vida constante de oração. Jó ia além do influenciar seus filhos apenas a orar, ou a levar seus filhos a se arrepender, como a gente viu no ponto anterior.
Jó, ele se levantava toda madrugada, ou muitas madrugadas, para orar pelos seus filhos. Sabe, Jó não se contentava em simplesmente dizer assim: olha, eu já levei meus filhos a se purificar, eles são grandinhos, eu já ensinei eles no caminho do Senhor, já levei para a igreja, eles participaram da escola bíblica, eles agora até frequentam uma igreja por aí, então agora é com eles. A rotina deles é com eles, já são adultos. Jó não se contentava com isso. Jó não lavava as mãos dizendo: a minha parte eu fiz, agora é com vocês. Jó continuava firme, intercedendo. Jó não se preocupava só com as coisas aparentes que aconteciam com os filhos. Faziam festas, faziam banquetes, mas o texto diz que Jó se preocupava porque talvez lá no íntimo, lá no coração deles, talvez eles tenham pecado, amaldiçoado o Senhor. Não nas coisas aparentes que eles faziam, mas lá no íntimo do ser deles. Jó se preocupava com o coração dos filhos, por isso ele orava insistentemente pelos seus filhos. Jó não via só o que estava externo. E não é verdade que muitas vezes a gente se engana com o externo? A gente olha, e pai então tem essa tendência, né? Filho é o queridão. Meu filho é o bonitão. Meu filho faz tudo certinho. Meu filho não faz nada de errado. Meu filho, nossa. Mas e o coração do seu filho? E a intenção do coração do seu filho? Jó sabia que só a oração, e só o poder da oração, e só o Espírito de Deus poderia checar e sondar o coração dos filhos. Por mais que aparentemente estivesse tudo bem. A maior proteção que eu e você precisamos tomar é assumir o compromisso de sermos intercessores dos nossos filhos. Mas isso só vai acontecer se você de fato for um intercessor. Isso só vai acontecer se você de fato desenvolver uma vida de oração. Isso só vai acontecer se você tiver esse compromisso, primeiro com Deus, e depois com a sua família, com os seus queridos. Não é orar de vez em quando, não é orar na hora do alimento, não é orar só no momento devocional, não. É orar insistentemente, talvez passar madrugadas de joelho ao lado da sua cama, orando por sua família e por seus filhos. Qual tem sido a minha prática e a sua? E quando eu estudei isso e preparei, eu falei assim: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar a minha postura. Eu oro muito pelos meus filhos, mas não como eu já orava. Isso me incomodou. Me levou a cair de joelhos e falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso me preocupar mais em proteger espiritualmente meus filhos, em interceder pelos meus filhos, em jejuar pelos meus filhos. E não é de vez em quando, não é no mês da família, né? Eu vou fazer isso a cada 2 meses, uma vez por ano, eu vou fazer um período de retiro e jejum pela minha família. Não. Porque o texto diz que essa era a prática, o quê? Constante de Jó. Não era só no período de banquete. No período de banquete ele chamava para purificar, é verdade. Mas essa oração de se preocupar com o coração e com o que estava acontecendo na mente daqueles filhos, na mente daquela família. Eu fico imaginando que Jó não tinha só os filhos, ele devia ter netos. Gente, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, não é isso? Era muito filho. E se os filhos faziam banquetes em casa, porque já eram adultos grandes, certamente já tinham as suas esposas, os seus filhos. Eu fico imaginando que Jó orava por todo mundo, e o conceito de filho naquela época era: todo mundo que é meu descendente é meu filho. Quanto tempo você gasta orando pelos seus filhos? Talvez você não tenha netos ainda, mas será que você já não precisa orar pelos seus netos? Uma coisa que a gente faz em casa é orar pelas esposas dos nossos filhos. Não casaram ainda. Tem um que está meio encaminhado, mas não casou ainda. Mas hoje a gente já tem que orar pelas esposas que eles vão encontrar, pelos filhos que eles vão gerar, desde já. Porque o Senhor já sabe. Eu não sei como vai ser. Eu não sei se vai nascer menino, se vai nascer menina. Eu não sei como vai ser.
Mas uma coisa eu sei, que o Senhor já sabe. Como vai ser, quem vai ser, em que momento vai nascer. Porque a palavra de Deus diz isso, que antes da gente nascer, Deus já sabia todos os dias da nossa vida. E eu sei que Deus já sabe todos os netos que eu vou ter, ou talvez não vou ter, não sei. Mas Ele sabe. Mas como eu não sei, o meu papel é colocar isso diante do Senhor. É interceder. Se a gente quiser verdadeiramente cuidar das nossas famílias, precisamos ser persistentes e constantes na nossa vida de oração. Papai e mamãe, assuma esse compromisso. Assuma esse compromisso de ser um intercessor pelos seus filhos. Não restrinja seu tempo de oração por eles, apenas em momentos importantes. Meu filho agora está entrando na adolescência, eu vou orar por ele, para Deus conduzir. Meu filho agora vai fazer prova tal, vou orar por ele. Meu filho agora vai fazer o vestibular. Não, agora meu filho vai casar. Não. Constantemente. Muito além desses pequenos momentos, ou momentos pequenos, não, momentos importantes da vida. Mas muito além disso. Eu gosto de pensar que os nossos filhos, eles precisam ser dedicados ao Senhor. Cada vez que a gente apresenta criança aqui na igreja, é isso que normalmente eu falo para os pais quando a gente conversa com eles. Vocês não vão simplesmente apresentar seus filhos na igreja. O que vocês vão fazer é dedicá-los ao Senhor. Para que eles possam entender e crescer que são do Senhor, e você vai cuidar disso deles. Você vai proteger eles ao longo dessa caminhada, sendo referência para eles. Quando a gente foi apresentar os nossos meninos, foi isso que veio no nosso coração, e isso que eu e Meire conversamos. Nós não estamos indo para simplesmente apresentar os nossos filhos na igreja. Nós estamos indo para dedicá-los ao Senhor. E essa foi a postura do nosso coração. Mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade como pai, até o fim da minha vida, de colocar os meus filhos diante do Senhor. E eu posso dizer isso para vocês porque, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho pais que até hoje oram por mim. Eu já não sou mais um garotinho, né? E olha que eu sou o mais novo da família. Mas meus pais oram todos os dias. E quando eles estão em casa, que a gente vai tomar café da manhã juntos, a gente ouve eles orando pelos filhos, pelos netos, pelos netos que já casaram, porque meus pais também têm netos que já casaram, pelos bisnetos que já têm. Ora por cada um. Interessante que eles sabem o que cada um está passando. Porque se envolvem, porque participam da vida da família. Mesmo distante, meu pai mora em Campo Grande, 1000 quilômetros de distância daqui. E como eu e você vamos ser, então, a esses que se preocupam em proteger e cuidar dos filhos se a gente não desenvolver essa vida de oração? Eu quero chamar você agora para um momento de reflexão. Quero te fazer uma pergunta. Você decide assumir a responsabilidade de proteger e cuidar da sua família? Quero que você baixe sua cabeça, que você feche seus olhos, que você reflita no que você ouviu hoje. Você está disposta a assumir a responsabilidade de proteger e cuidar da sua família? Coloque a sua vida diante do Senhor agora. E talvez, como aconteceu comigo, talvez você tenha que dizer: Senhor, eu tenho falhado. Eu não tenho sido como Jó. Eu tenho até feito algumas coisas. Eu tenho até me preocupado um pouco, mas sabe, não nesse nível de profundidade, de cuidado, de proteção. Muitas vezes, Senhor, eu não tenho vivido com a integridade que eu preciso viver. Sabe, Senhor, muitas vezes eu tenho vivido sem demonstrar um real temor ao Senhor. A minha vida ainda tem situações onde a aparência do mal está presente. Eu não tenho evitado muitas vezes o mal. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, segundo o teu coração.
Eu quero poder viver para proteger e cuidar dos meus queridos debaixo da graça do Senhor, sendo exemplo naquilo que eu faço. Sabe, Senhor, eu quero que meus filhos, mesmo adultos, tenham a minha influência, pelo menos me ouçam dizendo: olha, cuidado, você pode estar indo para o caminho errado, cuida da sua vida moral, cuida da sua vida espiritual, meu filho. Olha, você está deixando de ir para a igreja. Olha, você está deixando de fazer sua devocional. Olha, você está deixando de testemunhar do Senhor lá na sua escola, lá no seu trabalho. Cuidado. Você pode estar indo para um caminho que vai te afastar de Deus. Cuidado, filho. Cuidado, filha. Talvez o que você tenha que colocar diante do Senhor é dizer: Senhor, eu preciso aprender a orar mais. Eu preciso aprender a orar de fato pela minha família. Não só nos momentos de praxe, de rotina, mas talvez naqueles momentos onde só vai estar eu e o Senhor, nas madrugadas da minha vida, interceder pelos meus filhos, porque eu sei que é só o Senhor que de fato pode oferecer a proteção que eles precisam. Porque mais do que aparentemente eles estão fazendo, Senhor, o Senhor pode sondar o coração deles. O Senhor pode sondar se lá no íntimo do coração deles tem algo que desagrada ao Senhor. E é em oração, Senhor, que eu quero colocar a vida dos meus filhos diante do Senhor, a vida da minha família diante do Senhor, a minha própria vida diante do Senhor. Se você está tomando essa decisão e assumindo essa responsabilidade de se preocupar mais com a proteção e com o cuidado da sua família, eu queria que você se colocasse de pé, dizendo: Senhor, eu quero aprender isso, eu quero fazer isso mais e melhor. Eu não quero mais viver uma vida de religiosidade, eu não quero mais viver uma vida onde parece que eu sou algo, mas no fundo eu não sou. Eu quero viver uma vida de integridade, de temor, de dignidade. Eu quero cuidar da minha vida moral e da vida moral dos meus queridos. Eu quero aprender a orar e interceder, não para cumprir uma tabela ou para cumprir uma listinha de oração, mas eu quero orar porque falar com o Senhor, estar com o Senhor é o mais importante para mim. Porque eu sei que é o Senhor que vai moldar o meu coração e vai poder cuidar do coração dos meus filhos, da minha família. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque ela nos leva a refletir e a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer o quanto nós necessitamos do Senhor. O quanto nós necessitamos aprender a temer o Senhor. O quanto a gente tem que parar de brincar de ser crente. Nós queremos viver uma vida de integridade física, moral, espiritual. Nós queremos viver uma vida de entrega total ao Senhor, uma vida de aquela que cuida de si mesmo, que cuida dos seus. Obrigado pela Tua palavra que mexe conosco. Queremos aprender a nos relacionar com o Senhor, com intimidade tal, assim como Jó. A ponto, Senhor, de que se o Senhor tirar tudo de nós, inclusive a nossa própria família, nós vamos permanecer firmes e perseverantes, porque a nossa vida e tudo que temos é Teu, Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto tivermos essas coisas, em especial as nossas famílias junto de nós, nós vamos assumir a responsabilidade que temos diante do Senhor, de sermos instrumentos do Senhor para proteger e para cuidar das nossas famílias. Nós vamos olhar para os nossos filhos e dizer: filho, cuidado no caminho que você está caminhando. Filha, cuidado, isso que você está vendo, isso que você está assistindo, isso que você está lendo, com essas pessoas que você está se envolvendo, cuidado. Não deixe que isso te afaste do teu Deus. Nós queremos viver, Senhor, uma vida de busca completa ao Senhor. A vida a exemplo de Jó. Nos ajuda
a construir famílias fortes. Nos ajuda a construir famílias que de fato estão sendo edificadas sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, que é a tua palavra. Nós abrimos mão e reconhecemos que nada além da tua palavra pode nos influenciar. Que nenhum modismo, nenhuma tendência, mas que somente o Senhor. Mesmo que pessoas próximas possam nos acusar de estar fazendo algo que não é legal. Mesmo que pessoas muito próximas, assim como a esposa de Jó disse, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nós vamos dizer, para de loucura. Deus é o que eu tenho de mais importante na minha vida, e é assim que eu quero viver. Não importa o que você diz, não importa o que a sociedade diz, não importa o que as pessoas dizem, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor, eu e a minha casa nós vamos nos dedicar ao Senhor, a começar em mim, com a minha entrega. Senhor, atende a nossa oração, atende o clamor do nosso coração, do meu coração, do coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. O que nós queremos é a manifestação do teu poder no nosso meio. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.